função do Ganso, o Natan? Eu não acredito que o Natan tenha essa qualidade toda para esse tipo de jogo. Desde o Atlético Mineiro que ele era reserva. E não dá para comparar o Ganso com o Natan, infelizmente. Então, assim, nós temos 11 titulares, nós temos alguns bons reservas, e não dá para achar que eles vão entrar como titular e sempre vão resolver. A qualidade técnica vai cair muito. Então a gente não é como o Palmeiras ou o Flamengo que tem elenco. Então título eu não acredito. Eu não acredito que o Palmeiras vai ter uma perda de rendimento com todo o elenco a ponto de perder o Campeonato Brasileiro. Não acredito. Pode acontecer? Pode. Assim como em 2009 tivemos aquela arrancada incrível que saímos do rebaixamento e ainda disputamos o título da Sul-Americana, o Palmeiras também pode fazer o caminho inverso, pode perder rendimento. Só que além do Palmeiras, ainda tem o Flamengo. Por mais que a gente não goste, por mais que a gente não aceite que o Flamengo possa ser campeão, mas pode, o Flamengo também tem elenco. A gente não dá para imaginar que vai sair o Matheus Martins e o Marrone vai entrar e vai fazer o que o Matheus faz. Não vai. A gente não pode achar que o Michel Araújo vai fazer o mesmo que o John Arias faz. Não vai. Não que o Michel Araújo seja mau jogador, ele não é mau jogador, mas a qualidade. Então, assim, eu estou falando apenas algumas posições que nós temos alguém. O Natan pode substituir eventualmente? Pode. O Michel pode? Pode. Mas o Marrone não tem condições. Eu não entendi a contratação do Marrone. Assim como eu não entendo até hoje a contratação do Cris Silva. Não justifica os milhões que foram... mas foi parcelado. Não importa. Foi investido milhões num lateral que não dá retorno. Cris Silva pega a bola na intermediária e mete na área e se vire quem tiver lá dentro. Querer que o Cano, no auge de seus 1,70m e pouco, vai ganhar no alto de zagueiro de 1,80m e lá vai fumaça. Não dá. Então, enfim, é preocupante a questão de elenco e é preocupante essa questão de quem substitui quem à altura. Mas vai para a Libertadores. Eu acredito que o Fluminense fica ali em terceiro, quarto lugar. Eu acredito. Pode até de repente até ser vice. A briga com Flamengo e Corinthians vai ser ferrenha. Mas não acredito em título. Então, assim, vamos observar jogadores, vamos comentar aqui sobre jogadores, vamos, enfim, dar o nosso pitaco, porque Fluminense não é só flumenciar, vamos flumenciar e vamos cornetar também os outros. Vamos falar sobre outros times, outros esquema tático, outros treinadores, outras filosofias de jogos. Falando em filosofia de jogo, os times aprenderam a jogar contra o Fluminense. Todo time agora já sabe que é só roubar a bola naquele canto em que o Diniz concentra boa parte dos jogadores e inverter. Pegue o jogo de ontem, você vai perceber quantas vezes o Palmeiras fez isso. Quantas vezes o Gustavo Scarpa conseguiu tomar uma bola ali, interceptar uma jogada, e ele ou jogava no meio pro Veiga e abria na direita pro Dudu, ou ele jogava direto na ponta pro Dudu. O gol de ontem do Palmeiras não foi falha de marcação. Claro, deixaram cruzar, mas o Dudu cruzou errado. Tanto que a bola passa por trás do Rony, ele vira e mete aquela bicicleta. Mérito do Rony e mérito também do Dudu, que conseguiu cruzar aquela bola. Mas não foi falha do Nino e muito menos do Fábio. Eu até falei aqui, podia botar todos os goleiros do Fluminense ali que não pegaria aquela bola. Então, mas a questão precisa haver essa correção. Por que os times roubam a bola e invertem a jogada? Por que o Fernando Diniz não pode tá jogando concentrado de um lado e de imediato inverter?
vai pegar o outro lado desguarnecido, vai pegar a outra defesa desguarnecida. Tem que fazer aquele limpador, né? Aquele para-brisa. Tá lá na ponta, passa pelo meio, vem pela defesa e vai para a outra lateral. Sai da outra lateral, faz o caminho inverso. Por que não pode cruzar? Ah, mas aí vai atravessar a bola. Cara, Felipe Melo, no outro jogo aí, meteu uma trivela, deixou o gol saiu na jogada errada de Felipe Melo. Nonato contra o Corinthians, ele me erra aquele passe que até agora eu estou tentando entender para quem foi que ele deu aquele passe. O Caio Paulista também me erra uma jogada bizonha. Então, assim, o esquema do Diniz é 880. Ou você vai ganhar, ou você vai perder. Então, se é para jogar no risco, inverte a jogada e vamos pegar a defesa desguarnecida. Porque é isso que estão fazendo com a gente. Os jogadores adversários hoje, a ideia é roubar a bola naquela área povoada e inverter. Nossas laterais são duas avenidas. Em contra-ataque, nossas laterais são uma avenida. Eu já falei aqui, Samuel Xavier chega a ser ridículo querendo agarrar jogador rápido porque ele não consegue acompanhar. Ele não tem velocidade para isso. Ele vai na linha de fundo, ele apoia, ele cruza bem, ele finaliza. Mas, na defesa, ele é uma negação. Eu queria que fosse possível juntar a capacidade defensiva do Calegari com a capacidade ofensiva do Samuel e fazer um lateral. Mas aí é muita utopia, né? Teríamos talvez o melhor lateral direito do país. Então eu até acho que o Calegari sumiu por isso. Porque ele, acho que a origem dele era volante. Ele jogou na base de volante e acabou depois virando lateral. Mas ele ainda tem aquela raiz de volante. Então, o que acontece? Para ele entender esse dinamismo do Diniz, vai levar um tempo. Ele precisa de tempo para se adaptar a essa nova função. E aí o Samuel Xavier, que já é conhecido do Diniz, virou lateral, porque Diniz fez ele virar lateral. Então, é mais fácil para ele. Mais fácil. É um jogador da posição. Então, o Calegari acabou sumindo. Mas Samuel Xavier não consegue acompanhar. O Caio Paulista, ele jogando de lateral esquerdo, ele tem horas que ele não sabe se fica ou se ele sai. Quando é para ele ficar, ele sai, deixa uma avenida. Quando é para ele sair, ele fica. Aí deixa o jogador em condição. O jogador que é para estar impedido, ele deixa em condição, dá condição. Então, assim, ontem eu acho até que a escalação do Cristiano foi em virtude disso. Rafael Veiga, o Dudu e o... me fugiu o nome agora. Rafael Veiga, o Dudu e até o Rony mesmo. Às vezes até o Scarpa estava aparecendo ali no lado direito para fazer o 3-1. Então foi um 2-1 ou um 3-1 em cima do Caio Paulista seria um desastre total. Foi menos pior assim. E vamos combinar, as alterações do Diniz deram muito certo. O Martinelli, quando ele entra, ele dá uma dinâmica de jogo incrível, ele vira um desafogo, ele tem um passe que quebra linhas. O Natan também entrou muito bem, então aquele meio com Martinelli, Nonato, Natan, Ganso acabou saindo depois, mas, cara, foi uma outra dinâmica e, tipo assim, meio que pegou o Abel Ferreira desprevenido. Ou, sei lá, acho que Abel não imaginou que Diniz pudesse ter essa ideia. E é uma substituição que já vem sendo feita constantemente. Antes era o Felipe Melo que entrava no lugar de um zagueiro, até o dia que ele deu aquele passe de trivela que botou tudo a perder. E agora o Martinelli vem entrando constantemente no lugar de um zagueiro, recuando o André. Vê que depois que o Diniz faz essa alteração, o Fluminense não é mais ameaçado. Claro, às vezes aparece uma jogada, mas eu digo assim, no modo geral, o Fluminense não é mais ameaçado depois dessa alteração, seja contra qualquer adversário. Ele não é mais ameaçado. O André tem boa qualidade no passe, sabe sair jogando, se posiciona bem. Não é aquele cara que para pegar um centroavante como o Caleri, que é alto, pegar um Canóbio também que sabe se posicionar bem na área. Então, assim, no jogo aéreo, não é o cara para
daí se combate. Mas o cara sabe sair jogando muito bem. Eu acho que hoje o André é o melhor primeiro volante do país, né? Porque é jogador do Fluminense, mas eu acho que é o melhor primeiro volante do país. E tem dado certo esse esquema. Mas eu não sei, não entendi o que passou na cabeça do Abel, que parece que ele não conseguiu compreender a forma de leitura de jogo do Fluminense. E ficou acuado. Metemos a bola na trave com o Cano, que eu acho que ele estava impedido. Metemos uma outra na trave com o Ganso. E tivemos outras chances. 1-1 ontem saiu barato para o Palmeiras. Como 2-2 saiu barato para o Corinthians também. Então, são questões em que a gente precisa resolver e entender que dificilmente o Fluminense vai ser campeão brasileiro. A diferença de pontos de elenco é muito grande. A disparidade de elenco é muito grande. Mas também se beliscar um terceiro ou quarto lugar, não é para ficar fazendo caça às bruxas. O Diniz está fazendo um milagre com esse time. Eu sou suspeito para falar que eu sou fã do Diniz como treinador desde a época do Audax. Ele levar aquele time do Audax com Tietê e outros para Jailson, acho que é Jailson, goleiro, era o goleiro do Audax. Levar aquele time à final do Campeonato Paulista. Então, eu sou fã do trabalho do Fernando Diniz, fui contra a demissão dele em 2019, mas é aquela coisa, futebol e resultado. O resultado não estava vindo. Aquele jogo contra o CSA e contra o Avaí, meus amigos, vou te falar uma coisa, aqueles dois jogos estão aqui até hoje. Eu tenho vontade de o Fluminense pegar o Avaí e o CSA, dar uma lapeada para, lavar minha alma, sabe? Aqueles dois jogos estão aqui atravessados, não desceu até hoje. Mas enfim, bola pra frente, outro campeonato, outra história, outro elenco. Mas se o Fluminense tivesse pelo menos umas 3, 4 peças de hoje naquele time, a coisa teria sido diferente. Cara, contra o CSA o Fluminense criou 27, 28 chances. Dessas aí, pelo menos umas 15 foram claras. E ninguém meteu a bola pra dentro. O Pedro estava voltando de cirurgia, ainda não estava em forma. A gente não tinha quem fizesse gol. O Luciano estava perdendo um gol debaixo da trave. Furando. Eu cheguei a chamá-lo de Lucimerda Furão. Toda bola pegava e furava. Não é possível aquilo. Um atacante, como ele dizia que era, perder gol daquela forma. E repetiu no São Paulo também, perdeu gols absurdos. Depois se até se achou, hoje oscila titular, reserva, tal, mas coisa do São Paulo não me interessa. Mas enfim, se tivesse alguns bons jogadores como ele tem esse ano, a situação teria sido diferente. Com certeza, aquela Sul-Americana a gente teria ganho. Que o Oswaldo Oliveira fez depois, não vou nem comentar. Tá? Mas, voltar à questão. Nino e André estão fora dos próximos jogos. Quer dizer, os próximos, vírgula. Nino está fora do jogo contra o Fortaleza. E André está fora do Fortaleza e no jogo de volta contra o Corinthians. Muito preocupante. Quem é que vai substituir o André nesses jogos? Principalmente o jogo contra o Corinthians, que é um jogo decisivo. Algumas opções, uma delas eu acho que a menos. Opa, minha cadeira aqui quase me derruba. Essa cadeira aqui, não é nessa cadeira tem aqui da Tricolor, não. Deve ter sido a loja de algum vascaíno ou botafoguense. Tá querendo cair? Então, o menos provável eu creio que seja o Alexander. Mas, em vista de Wellington e Felipe Melo, não sei, é uma questão que eu já falei. Coloca aí nos comentários, vamos debater, vamos discutir até nos próximos vídeos. E, como eu falei, do resumo da temporada, voltando lá ao resumão. O time na mão do Abel teve um período longo de invencibilidade, mas com o estadual, que o Fluminense ganhou com autoridade em cima do Flamengo. E só que eu falo de ganhar em cima do Flamengo, já é algo... Foram 2 títulos. Ganhou o Carioca e ganhou em cima do Flamengo. Como o Brasil e a Argentina.
Ganhar é sempre bom, ganhar da Argentina é melhor ainda. Ganhar é sempre bom, ganhar do Flamengo é melhor ainda, mais quando eles têm um time melhor do que o nosso. Então já valoriza ainda mais o nosso carioca. Depois que o Diniz assumiu, também teve um longo período de invencibilidade, também os mesmos 13 jogos. Com uma diferença, tanto de qualidade, como também placar. O Fluminense andou metendo as goleadas aí direto. Enquanto os adversários não estavam aprendendo a como jogar contra o Fluminense, o Fluminense estava massacrando, amassando todo mundo. Depois que aprenderam a jogar contra o Fluminense, a gente começou a ter um grave problema, que é sofrer em média 2 gols por jogos, principalmente do Maracanã. Então, assim, o Diniz encaixou o Fluminense. O Diniz está fazendo uma ótima temporada com o Fluminense. O Fluminense está com um percentual de aproveitamento elevado. Hoje, ainda é o vice-líder do campeonato. O Flamengo não jogou ainda. A rodada não concluiu ao todo. Mas, enfim, na pior das hipóteses, hoje o Fluminense cai para 5º lugar. Tá dentro do G6. Tá ali, se acabasse o campeonato hoje, se acabasse o Fluminense estava na fase de grupos. Ao fim da rodada, pode cair para 5º. Se acabasse hoje a rodada, a gente estaria na pré-Libertadores novamente. E eu acho que com o Fernando Diniz, a gente não ia cometer os mesmos erros que cometemos com o Abel. Que tinha uma vantagem enorme contra o Olímpia e desabou. Então, vem fazendo uma grande campanha. Eu acho que tricolor nenhum mais otimista se perguntasse para ele qual o resultado que ele imaginaria no final do campeonato. Sul-Americana. Brigar para não cair e Sul-Americana. Alguns muito otimistas talvez dissessem, dá para talvez brigar por uma vaga na pré-Libertadores. Mas não imaginava que pudesse ser tão real como é hoje. Eu acho que a gente briga por Libertadores mesmo, fase de grupo. A gente fica entre os 4 primeiros. E repito, se acontecer de ficar em 3º ou 4º, não é para ninguém ficar chorando, pedindo cabeça de A, B ou C. Porque Fernando Diniz não tem um elenco. Fernando Diniz tem 11 titulares e alguns jogadores que ocasionalmente resolvem. Já falei isso, repito. Tem jogador que ocasionalmente resolve. Não vai ser todo jogo que o Michel Araújo vai entrar, vai dar 2 assistências para o Uribe Bigode meter 2 gols. Não vai. Não vai ser toda a partida que o Natan vai entrar e vai jogar como jogou ontem. Então, o resumão da temporada é esse. Fluminense com Abel Braga teve um longo período de invencibilidade, mas em que estava disputando em paralelo o Campeonato Carioca. Que o Fluminense nem recebeu a premiação e que eu acho que deveria jogar com um mesclado de subs. Tiro de melhor do 17, do 20 e do 23, e alguns que não estão tendo oportunidade no time de cima, e bota o elenco para jogar no estadual. Vamos jogar com o time principal os clássicos, para dar ritmo ao time para a Copa do Brasil e Libertadores que virá pela frente. E acredito nisso até o fim do campeonato, que nós vamos estar brigando aí pelo G4. Então, o meu resumo da temporada foi esse. Abel Braga, não desmerecendo, mas Abel Braga já foi campeão do mundo com o Inter, tá? Não desmerecendo a pessoa, não desmerecendo o treinador. Mas eu acho que Abel precisa rever alguns conceitos para ser novamente um treinador de ponta. Que eu também nunca vi ele como aquele top. Talvez estivesse entre o top 10, mas nunca vi ele como realmente aquele treinador, nossa, que impunha respeito. Dou exemplo, Jorge Jesus. Todo mundo via o Jorge Jesus, nossa, vou jogar contra o Jorge Jesus. Deixa eu abrir um parêntese aqui com relação a isso. Se nós pegarmos aquele elenco vencedor, super vencedor do Flamengo de 2019, se você pegar os 11 titulares, o único ali que não jogava fora do Brasil era o William Arão. E que a torcida do Flamengo execrava. De repente o William Arão virou craque? Não. Hoje até um amigo meu, o Rafael Alvinter, me perguntou: pô, Alessandro, você que jogou bola,
Você acha que um jogador ruim pode ganhar tudo jogando? Pode, pode. Um jogador ruim no meio de vários bons, não é que ele vira bom, mas é que o time é tão bom que os erros dele são mascarados. São maquiados e não percebe. Um abraço até para você, Rafael Vim. A gente estava conversando hoje até sobre opções, né, para os próximos jogos. Forma de jogar, assim, é um cara que vou convidar para uma live aí do grupo, que é um cara bem sensato, bem equilibrado, para participar. Também o Rafael, além do Rafael Vim, o Henrique Siqueira e o Jean Sampaio. Então, vou convidar para vocês aí, ó, um abração. A galera também lá do grupo da torcida do Fluminense, um abraço para todo mundo aí. Mas continuando aqui. Aquele time de Jorge Jesus, praticamente todos eles jogavam fora. O Rodrigo Caio não jogava. O Rodrigo Caio não jogava, mas o Rodrigo Caio disputou Olimpíadas. Então, o Rodrigo Caio tem experiência internacional. O Arrascaeta e o Everton jogavam fora, não jogavam na Europa. O Everton não lembro de ele estava jogando, mas o Arrascaeta estava jogando, acho que na Arábia, ou era o Everton que estava jogando na Arábia. Mas praticamente o time todo jogava fora. O Gabigol jogava na Inter de Milão. O Pedro jogava na Roma. Então, assim, ele pega aquele time com Daniel Alves, com Rafinha, Felipe Luiz, enfim, aquele time que já tinha uma filosofia europeia, já tinha jogado na Europa, já tinha feito jogos internacionais. Pô, o Diego Alves disputou Champions League, Rafinha foi campeão da Champions League. Então, assim, pro Jorge Jesus, que era um treinador europeu com filosofia de jogo europeia, pegar um elenco que conseguia entender essa filosofia de jogo boa, que conseguiu entender bem, melhor, vou até refazer a minha afirmação. Pegou jogadores com mentalidade europeia, com treinador de mentalidade europeia, e botou em prática no meio desse bando de cabeça de bagre que tem aqui no Brasil, o resultado para mim não foi surpreendente. Por quê? Qual é o estilo de jogo do treinador brasileiro? Faz 1-0 e fecha a casinha. Faz 1-0, bota 30 zagueiros, 50 volantes e mais 20 goleiros, se pudesse. E no caso, você pode observar que os treinadores europeus, eles fazem 1-0, vão atrás do segundo, vão atrás do terceiro, vão atrás do quarto. Veja lá quanto que o o Bayern de Munique despachou meio mundo de gente. A goleada que meteu no Barcelona despachou o PSG. Então, assim, cara, os treinadores europeus, a filosofia dele é meter gol. Não quer saber. Meteram 7-1 na Copa 2000. Mas se foi 2014, não vai acontecer de novo. Cara, se vai acontecer de novo ou não, eu não sei. Mas o estilo de jogo era esse. Era meter mesmo o gol e não fizeram mais do que os caras tiraram o pé. Contra a Holanda foi a mesma coisa. E se a gente pegar os jogos das seleções hoje, é essa. Vai pra cima. Não tem essa de, fiz 1-0, vou me recuar. Os dois placares, para mim, mais perigosos que existem no futebol é o 1-0 e o 2-1. 1-0 o time pode virar, o 2-1 pode virar também. Então essa coisa de faz 1-0 e se tranca, o cara fica ali, ó, igual o Fluminense, 2019. Martelava, o cara dava um bico daqui, dali, batia aqui, batia ali, gol dos caras. 30 finalizações do Fluminense, uma dos caras, gol. É um placar muito perigoso. É um placar que você está pedindo para perder o jogo. Faz 2-0. Agora eu já tinha colocado 30 zagueiros e 50 volantes. Vou botar agora mais 50 zagueiros e 80 volantes. Acho que não é bem por aí. Então o Jorge Jesus, a filosofia dele, tá 1-0, vamos fazer 2, vamos fazer 3, vamos fazer 4. Quanto der para fazer. E jogava em cima, tava 4-0, 40 minutos do segundo tempo e o time de Jorge Jesus marcando em cima.
É o que Diniz tenta fazer hoje. É o que Diniz tenta implantar no Fluminense com uma outra filosofia. Não dá para comparar o Everton Ribeiro com Natan. Não dá para comparar o Thiago Maia com o Nonato. Que são mais ou menos mesmas posições. Então, enfim, não quero ficar fazendo comparações com elencos de outros times, mas a questão é essa. Então, chegar terceiro, quarto lugar, porque tem que mandar A, B, C embora. Tem um monte de entulho? Tem, nós vamos ter um vídeo falando sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: estamos fazendo uma ótima campanha, surpreendendo. Fernando Diniz está fazendo milagre com esse time. Fernando Diniz transformou o Fluminense, aquele bando, é um time. Deu padrão tático, deu um esquema, deu alternativa. O time às vezes você vê fazendo jogada ensaiada, faz jogada de ultrapassagem, faz triangulações, não tem medo de tocar na bola. Muitos dos jogadores hoje chamam a bola de você. Muitos jogadores que antes chamavam a bola de Vossa Majestade, hoje não tem medo. Então, meu resumão da temporada é esse. Eu acho que Diniz encaixou o Fluminense, encaixou o esquema de jogo dele, filosofia, muito rápido. Os jogadores conseguiram compreender isso e estão correspondendo em campo. E falando de corresponder em campo, campanha da Copa do Brasil. Como eu já falei, o time está sofrendo muitos gols em casa porque já aprenderam a jogar contra o Fluminense. E o que você, meu caro amigo, meu caro torcedor, meu caro tricolor, o que você sugere? Qual seria o seu time ideal? Fazer melhor. Os seus relacionados para os jogos. A maioria das vezes são sempre os mesmos. Sempre os mesmos, 22, 23, às vezes 25, 26 e corta lá na concentração. Mas quem seriam seus relacionados? Quem você levaria diferente do Fernando Diniz? Seja você hoje o Fernando Diniz, quem que você relacionaria? A minha não seria muito diferente não. Quem está no Fluminense hoje merecendo uma oportunidade pelo menos ir para o banco? Ou sair do banco? Tem alguém na base? Eu pelo menos tenho 3 jogadores na base que estaria de olho. Um é o Marcos Pedro, lateral esquerdo. O outro é o João Pedro, meio atacante. E o Gabriel Martins. O Marcos Pedro do Sub-20, o João Pedro e o Gabriel Martins do Sub-23. Eu acho que esses 3 estão merecendo ser observados com carinho. E com relação ao que muita gente vem falando, Fábio... Eu vejo gente que diz assim, Fábio é o nosso goleiro titular. Mas não é unanimidade na torcida. Aliás, se tem uma posição que há muitos anos não é unanimidade no Fluminense, é o goleiro. Só assim, sem fazer um esforço de memória. Além de Diego Cavalieri, já passou Rafael, já passou Ricardo Berna, Felipe Cabral. Nossa, a lista é muito grande. A lista é muito grande. Dá mais de um time inteiro só de goleiros. Eu acho que o Fábio entrou, tomou a titularidade na hora errada, no momento errado. No momento que o Marcos Felipe vinha muito bem. Simplesmente chegou, olha, na final do estadual, olha, a partir de hoje o titular é o Fábio, só pelo nome. Mas Fábio vem falhando. Me perguntaram, e para você o titular seria Marcos Felipe? Eu falei, bom, vamos levar em consideração 3 situações. Primeiro, se for por nome, Fábio é incontestável pela história que ele tem no futebol. Principalmente a história que ele construiu no Cruzeiro. É um baita goleiro que merecia a seleção brasileira e merecia ter feito... Mesmo que fosse um terceiro goleiro, mas merecia uma Copa do Mundo. Então, pelo nome, Fábio. Pelo momento, quando o Fábio entrou, quem estava no melhor momento era o Marcos Felipe.
Então, pelo momento, seria o Marcos Felipe. Agora, se for pelo dinizismo, se for pela característica de jogo do Diniz, para mim seria o Pedro Rangel. Pedro Rangel sabe sair do gol muito bem, o Fábio sai do gol caçando borboleta. É pegador de pênalti. Já pegou no sub-20, já pegou no sub-23. É pegador de pênalti. Eu acho que o Fábio veio com o intuito do Mário Bittencourt pensando, a gente vai jogar um Libertadores, vai ter disputa de pênalti, o Fábio vai pegar. O Fábio pegou um pênalti. Mesmo número de pênalti que pegou o Marcos Felipe. Não estou aqui querendo promover Pedro Rangel como goleiro titular. Estou apenas citando situações. Então, assim, se pelo nome, é o Fábio. Pelo momento, seria o Marcos Felipe. E pelo estilo de jogo do Diniz, o Pedro Rangel. Vão botar o Pedro Rangel? Não. Jamais. Não vão tirar o Fábio pelo nome que tem. Não vão tirar o Marcos Felipe também, porque o Marcos Felipe é um bom goleiro, muito bom goleiro por sinal. Para botar um moleque de 21 anos recém-subido do Sub-23. Mas assistam jogos do Sub-23 e você vai ver como a personalidade, o estilo de jogo do Pedro Rangel. Não vão tirar nenhum dos dois para colocar o Pedro. Não vão. Mas, assim, são 3 goleiros de características diferentes. E mais que um deles seria mais para o estilo de jogo, seria o Pedro Rangel. Alto, mais de 1,90m, se não me engano ele tem 1,91m, 1,92m. É ágil, sabe jogar com os pés, passa tranquilidade, mas ainda está atrás do Marcos Felipe e do Fábio. Pelo menos nessa escala de hierarquia. Mas, então, assim, o Fábio, para mim, falhou o gol do Egídio, naquela falta contra o Curitiba. Era uma bola totalmente defensável, ele saiu atrasado e deu aquele tapa de moça nela, porque também saiu atrasado. Faltou explosão naquele lance. Falhou para mim no segundo gol do Corinthians, não foi um frango. Eu acho que ele fechou demais o lado da trave e abriu o canto para o Roger Guedes, que também foi assim, de extrema felicidade. É um cara que joga muita bola, é um cara que chama a bola de você. Então, e assim, ele já girou, já pegou a bola girando, passando pelo Nino. Foi muito rápido aquilo ali e também fez a leitura de que o Fábio fechou o canto da trave e abriu o outro. Bateu cruzado. O Fábio deu aquele tapinho de moça nela de novo, mas não adiantou nada. A falha veio lá naquela saída bizonha do Michel Araújo, que foi chutar a bola, chutou grama e deu aquele peteleco para frente. Que se a gente parar para analisar aquele jogo, vocês peguem o VT daquele jogo, aquele lance, deu pause bem em cima, na hora que o Michel Araújo vai rifar a bola. Você vai ver que tem um zagueiro no lado esquerdo dele, que ele pode tocar e receber de volta. Ele tem alguém na lateral, que ele pode tocar e receber de volta. E o Natan estava se projetando na frente da área. Então era só ele dar um passe vertical, que ele pegava o Natan de frente. Ou se ele queria chuta porcaria da bola, cara. Não é porque ele peteleco chutando no chão. Isso só fez mostrar uma coisa. Que o Diniz treina a repetição do time titular. Mas às vezes ele não faz a repetição de uma reserva jogando no time titular. Porque aquilo foi nitidamente uma jogada de quem não está acostumado ao dinizismo. O time do Fluminense, o jogo inteiro, não rifou bola. Michel Araújo foi tentar fazer aquilo. O Corinthians já estava feliz da vida, estava perdendo só de 2-1. Michel Araújo fez aquilo. É o que eu falo. O Nonato, às vezes, erra passe. O time desliga. O time parece que de repente dá um apagão, desliga por completo. E falta essa coisa. No esquema do Diniz, não dá pra você dar uma cochilada. É igual piloto de Fórmula 1. Não pode se desconcentrar um segundo. Se desconcentrar faz besteira. Me lembro de uma corrida do Ayrton Senna, com mais de 50 segundos de volta em Alain Prost, um vacilo que ele deu, bateu. Sozinho. Mais de 50 segundos de diferença.
Então, é a mesma coisa, não pode se desligar. Nesse esquema do Fernando Diniz, você tem que entrar ligado o tempo todo. Um erro, um vacilo, você pode tomar um gol. Principalmente porque nossas laterais são duas avenidas. Repito, precisa de soluções. Não dá para juntar o Samuel Xavier e o Calegari e fazer um lateral. A lateral esquerda nós não temos lateral. Não temos. Cristiano não é lateral. Pineda eu não consegui entender se ele é ruim na esquerda e pior na direita, ou se ele é ruim na direita e pior na esquerda. Eu não consegui ainda descobrir qual é o problema do Pineda. Mas uma coisa lateral ele não é. O Wellington, para mim, também é outra contratação que eu não entendi o porquê. É aquele volante enceradeira, roda, 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 não sai do lugar. Ou então roda, 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 não passa para trás. Felipe Melo, aquele se achando pitbull, entra para dar pancada nos outros, tomar cartão. Acha que vai resolver o jogo na imposição. Querer ver quem fala mais alto. Cara, a gente tá jogando futebol. Não é MMA, não é ver quem fala mais alto. Então, são coisas que me preocupam na questão do Fluminense, certo? E pra gente finalizar, vamos fazer uma análise das últimas 3 rodadas. Quem seria o bola cheia e o bola fora, o bola murcha? Na temporada inteira, quem seria o seu bola cheia e o seu bola murcha? Desculpa, o Ganso para mim foi uma surpresa. Eu não imaginava que o Ganso pudesse ressurgir. Até brincaram outro dia comigo, falaram que Ganso tinha que mudar de nome, tinha que ser Fênix, porque ressurgiu das cinzas. Para você, quem é o maior destaque da temporada? Positivo. E quem é o maior destaque negativo? Vou encerrando por aqui, passando apenas uma programação de que nós vamos, de repente, no meio da semana, o nosso intuito é fazer uma live durante a semana para a gente tratar de, vamos dizer assim, gestão. As contratações, contratações que poderiam ser feitas, contratações que foram feitas, valores que foram gastos com A, B ou C e que poderia... Eu, por exemplo, pagar 400 mil para um, 400 mil para outro, 400 para outro, mais 400 para não sei mais quem... Cara, você junta esses 4 aí, você já dá 1 milhão e 600. 3 jogadores aí de 400 mil, 1 milhão e 200. Dispensa esses 3 e contrata, por exemplo, o Roger Guedes. Mas pagar 1 milhão pro Roger Guedes? Cara, eu prefiro pagar 1 milhão pro Roger Guedes do que pagar 400 mil pro Marrone. Me expliquem a contratação do Marrone. É mais um que você coloca no comentário. Então, vamos fazer isso? Bola cheia e bola fora da temporada e o bola cheia e bola fora dos últimos 3 jogos. Beleza? Quero pedir a vocês, primeiro pedir desculpa que o vídeo acabou ficando muito longo e eu não queria fazer longa-metragem. Acabou que eu tentei resumir tudo, meio que deu uma atropelada em algumas coisas, mas tentando diminuir o tamanho do vídeo. Ficou um vídeo até bem extenso. Mas precisava falar, tipo, estrear um canal e só falar de um ponto recente não dá. Eu queria passar para vocês opiniões retroativas, coisas retroativas e que na verdade ainda tem efeito hoje, como por exemplo a forma de jogar do time, os erros do time que está gerando gols. Então, nossa ideia é uma live durante a semana para, digamos assim, pontos de gestão e nos finais de semana fazer uma live pré e outra pós-jogo, em que nós vamos passar as expectativas para aquele jogo, as escalações, se já tiver os relacionados, a gente comentar sobre os relacionados, as opções que o Fernando Diniz tem para o jogo, durante o jogo, e depois a gente ou cornetar ou elogiar. Certo? Mas aí, deixa seu like aí, desculpa o vídeo, ficou muito longo, mas deixa seu like aí, se inscreve no canal que nós vamos ter muita coisa bacana, nós vamos ter muita programação legal.
Então você receber as notificações e fazer também o Fluminense ano crescer, né? Não tô aqui querendo tomar lugar de quem já é famoso, não tô querendo ser famoso, mas assim, foi uma forma que eu achei de expressar a minha opinião sobre algumas coisas. Foi até bom porque assim, no grupo Tricolor de Toda a Terra, às vezes eu era muito passional, entrava de sola, rasgando em cima de meio mundo de jogadores. Hoje eu tô com uma opinião um pouco mais contida. Tem alguns jogadores que não me descem na garganta. Não adianta, eu tento entender contratação, mas, enfim, vamos debater isso. Vamos debater. Eu com certeza tenho as minhas, você tem as suas. Muitas das vezes nós vamos concordar, muitas das vezes não vamos concordar. E deixo aí meu abraço, mais uma vez, pro Jean, pro Alvin, pro Henrique. Vamos fazer live juntos aí pra gente discutir, ou melhor, fluminenciar. Valeu? Mais uma vez, deixa seu like, se inscreve aí e saudações tricolores, galera. Até a próxima.